Vamos orar então, pessoal? A gente começar. Oremos. Santo Deus, louvado e santo o teu nome, porque é menos um dia para o Senhor voltar. Amém. Deus, que o Senhor conduza esse estudo segundo o teu querer, o teu santo e doce Espírito, e que todo o nosso eu seja repreendido e abafado, diminuído, para que o teu Espírito tome o teu lugar no nosso coração, o principal, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, então a gente terminou ontem o livro de Efésios, né? Com a armadura do cristão. E hoje a gente vai começar o livro de Filipenses. Eu dei aqui uma folhada aqui, né? Dei uma lida e vi aqui que Filipos era uma população relativamente pequena, com cerca de 2.000 habitantes, né? Só que tratava-se de uma importante cidade na Macedônia. Essa cidade foi transformada em uma colônia romana, tá? E os primeiros conversos ali foram Lídia, que era vendedora de um tecido de púrpura, e um carcereiro, né, que tinham fortes vínculos com os romanos da cidade. O livro, ele tem uma, uma pequena variação de dúvidas aí, né, de quando foi escrito, se foi entre o ano 59 e 60 ou 61 e 62, mas não foge muito ali, né? 59 até o ano 62 da nossa era, foi quando provavelmente esse livro foi escrito. Então vamos lá. Filipenses 1. Podem ler para nós, por favor? Posso ler. Saudação. Eu, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, escrevemos essa carta para todos os moradores da cidade de Filipos, que pertence ao povo de Deus e que creem em Cristo Jesus, e também para os bispos e diáconos da igreja. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Oração de Paulo em favor aos filipenses. Sempre que penso em vocês, eu agradeço ao meu Deus. E todas as vezes que oro em favor de vocês, oro com alegria, por causa da maneira como vocês me ajudaram no trabalho de anunciar o Evangelho, desde o primeiro dia até hoje. Pois eu estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo, até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Vocês estão sempre no meu coração. E é justo que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois vocês têm participado comigo desse privilégio que Deus me deu. É isso que vocês estão fazendo agora, que estou na cadeia, e foi o mesmo que fizeram quando eu estava livre para defender e anunciar com firmeza o Evangelho. Deus é testemunha de que estou dizendo a verdade quando afirmo que o meu grande amor por todos vocês vem do próprio coração de Cristo Jesus. O que eu peço, o que eu peço a Deus é que o amor de vocês cresça cada vez mais e que tenham sabedoria e entendimento completo, a fim de que saibam escolher o melhor. Assim, no dia da vinda de Cristo, vocês estarão livres de toda impureza e de qualquer culpa. A vida de vocês estará cheia de boas qualidades que só Jesus Cristo pode reproduzir para a glória e o louvor de Deus. Aqui é uma introdução, né, à carta, mas sabe uma coisa que me chamou a atenção aqui foi o amor, né, de Paulo. A gente viu isso também em Gálatas, em Efésios, como ele tinha prazer e demonstrava amor, né, pela igreja. Eu confesso que eu não consigo entender ainda, talvez se eu fosse um pastor, alguma coisa, né? É, Mas, bom, não sei, deve ser talvez, por exemplo, eu tenho muito prazer e carinho no nosso grupo, talvez seja algo similar, né? Algo que ele tem ali sobre a jurisdição dele ou sobre a responsabilidade dele, ele tenha prazer e amor nisso. Eu acho que talvez seja algo que a gente tem com o grupo, né?
E uma coisa que ele era 100% Cristo, né? Se você vê ali, Paulo, a vida dele ou é pregar, ou é pregar, ou é pregar. Ele não tem uma outra opção, e não era isso que ele queria. A gente vê assim que Paulo, em todo momento ali, ele respira Cristo. É, igual você já comentou, deve ser a mesma situação de missionários, por exemplo, que eles estão só com esse objetivo. Eu acho que a gente só vai ter uma ideia assim do que desse sentimento de Paulo, porque quando ele fala ali o amor que eu tenho por vocês é a gente tendo amor pela igreja, e aí a gente já dá uma afastadinha, né? Como ser humano, de falar, puxa, que amor é esse? Porque não é assim com todos que às vezes a gente acaba tendo esse amor, porque a lenda ali é uma alegria dele. Ele fala com É alegria, prazer, né? cara, ele tem Prazer. prazer nele. Eu vejo Paulo, igual você vê, sei lá, quando uma pessoa trabalha em algo que ela tem o dom, que ela tem o prazer, que ela tem o know-how, eu vejo Paulo fazendo isso. Ele tem prazer, para ele é prazeroso fazer isso. É muita palavra alegria, amor, né? Que ele fala assim. Isso agora lendo ali o comecinho, assim, dá aquele entusiasmo de ver assim, falando para, olha que amor que eu tenho por vocês. Mas isso também é de Cristo. É gostoso de amanhecer escutando uma Mas coisa eu acho que assim. também, pessoal, assim, ó, se você entrega a tua vida para Jesus e você recebe um chamado desse, de você levar a palavra, e você vai convertendo, afunilando num caminho onde você vai viver só disso, eu acho que deve ser muito gostoso, muito prazeroso, cansativo como qualquer coisa, mas deve ser muito gostoso. Você Uma viver daquilo que você mais ama. Mas aí eu entro um parênteses, assim, sabe? Porque é bonito a gente lendo isso, mas assim, ó, na verdade eu tenho próximo de mim, né? O meu irmão, por exemplo, ele é pastor, e uns dias atrás eu estava conversando com ele sobre isso, e ele falou assim, e ele estuda muito, assim, então é gostoso de ver o jeito dele, só que, assim, de certa forma eu vi um pouco de tristeza, porque, assim, ele naquela agonia de querer falar e falar de Jesus, e os irmãos não correspondem. Diferente aqui, às vezes, porque Filipenses, por exemplo, Filipos, né, o pessoal de lá, eles demonstram carinho por Paulo também, entendeu? E aí Paulo vem, então, assim, quando vem uma via de mão dupla de eu dou e recebo essa coisa, é legal, mas hoje, infelizmente, não é o que acontece. Às vezes aquela coisa, o pastor vai e vamos fazer, e aí você não vê retorno, não vê as pessoas querendo isso Ou então, quando a gente for ver lá em Colossenses, que você vai ver que eles cultuavam anjos, tinham rigor ascéticos, tinha algumas coisas meio esquisitas também. Você vê assim a igreja indo para um outro caminho, uma outra. Isso, foi isso mesmo, assim, sabe? A sensação que eu tive é isso, e a gente sabe, né? Eu tô falando eu, Maiara, agora, a gente sabe, assim, que não é sempre que você tá só em crescida, às vezes dá umas subidas, umas descidas, e para quem tá ali, por exemplo, no caso, igual Paulo ali, evangelizando, eu não sei vocês, mas às vezes quando a gente tá falando e a gente tá empolgada. Eu, pelo menos, às vezes, quando eu converso, ou a gente conversa alguma coisa no grupo que eu vou passar para minha família, alguma coisa, gente, e eu quero que eles estejam sentindo o que a gente sente aqui, entendeu? E às vezes o pessoal fala, tá, Mera, e daí o que você tá hoje falando desse jeito aí, deu, né? Então, eu imagino assim, quão gostoso não devia ser quando Paulo pregava e tinha esse retorno, que às vezes não é o que acontece na vida hoje em dia, né? É. Vamos lá para o verso 12, pessoal, A de vida é Cristo. Filipenses 1. A vida é Cristo. Meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram ajudaram, de fato, o progresso do Evangelho. Pois foi assim que toda a guarda do palácio do governador e todas as outras pessoas daqui ficaram sabendo que estou na cadeia porque sou servo de Cristo. E a maioria dos irmãos, vendo que eu estou na cadeia, tem mais confiança no Senhor. Assim, eles têm cada vez mais coragem para anunciar a mensagem de Deus. É verdade que alguns deles anunciam Cristo porque são ciumentos e briguentos, mas outros anunciam com boas intenções. Estes fazem isso por amor, pois sabem
pois sabem que Deus me deu o trabalho de defender o Evangelho. Os outros não anunciam Cristo com sinceridade, mas por interesse pessoal. Eles pensam que assim aumentarão os meus sofrimentos enquanto estou na cadeia. Mas isso não tem importância. O que importa é que Cristo está sendo anunciado, seja por maus ou por bons motivos. Por isso estou alegre e vou continuar assim, pois eu sei que, por meio das orações de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, eu serei posto em liberdade. O meu grande desejo e a minha esperança são de nunca falhar no meu dever, para que sempre e agora ainda mais eu tenha muita coragem. E assim, em tudo que eu disser e fizer, tanto na vida como na morte, eu poderei levar outros a reconhecerem a grandeza de Cristo. Pois para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Mas, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho útil. Então, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, pois quero muito deixar esta vida e estar com Cristo, o que é bem melhor. Porém, por causa de vocês, é muito mais necessário que eu continue a viver. E como eu estou certo disso, sei que continuarei vivendo e ficarei com todos vocês para ajudá-los a progredirem e a terem a alegria que vem da fé. Assim, quando eu for visitar vocês outra vez, vocês terão muito mais razão ainda para ficarem orgulhosos de mim na vida que vocês têm em união com Cristo Jesus. Então, olha só, Paulo aqui, para mim, o ponto aqui, ele fala assim, né? Ele vê que ele está indo por um caminho de morte, né? Que está preso, que vão prender ele, enfim, né? Que pouco tempo lhe resta, vamos colocar assim. E ele fala, verso 21, né? Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por quê? Porque ele vai estar descansando em Cristo. Ele sabe que o mais rápido possível ele vai estar com Jesus, né? Só que aqui ele fica na dúvida, ele fala, só que se eu viver, o verso 22, né? Se eu continuar vivendo, eu ainda posso fazer algum trabalho útil. Então ele luta pela causa. E ele fala, eu fico na dúvida se eu já, o que que é melhor? Se eu estar descansando no Senhor, né? Ou continuar a obra dele. Que, que bonito isso, E gente, porque fé, é uma entrega íntegra da parte dele, genuína e íntegra, né? Tipo assim, olha, eu sei o meu futuro, que é a morte, isso é certo, né? Porque eu tô pregando, etc. Mas assim, eu ainda quero continuar vivo, porque eu sei que eu posso ser útil, só que morrer é muito melhor para mim. É basicamente isso, porque eu vou estar descansando no meu Senhor, né? Eu vou fé, estar né? com Cristo. Então, assim, que bonito ele. Imagine se fosse a gente, ai, não aguento mais, se fosse eu. Ai, não aguento mais, Senhor, me põe para descansar que eu já não aguento mais. Mas tem um motivo, porque é bem isso, né? A gente ontem mesmo falou, ah, porque essas coisas, porque esse final dos tempos, meu Deus, imagine ainda pode piorar, a gente não aguenta. Foi o comentário que a gente fez ontem já, né? E aí aí vem em Filipenses, vem essa talagada assim, tipo, gente, morrer é Cristo. Eu tô aqui ainda, tipo, eu preciso continuar. Só que sabe que eu aprendi aqui também, mas olha que legal, porque ele fala assim, ó, eu preciso estar junto com vocês para poder dar força, dar ânimo. Então eu vejo que o caminho que a gente está aqui, quer queira, quer não sei para vocês, mas para mim, esses momentos de manhã me dá um up, me dá uma força. Então a Sim. gente vê que a gente está no caminho, a Bíblia está É o ensinando, ó, nosso whey protein do dia do não Senhor. é, não é, gente, isso. Eu penso dessa forma, assim, a gente vê que é isso. O sozinho é muito mais difícil. Então, aqui, Paulo, por exemplo, ele até pede o sacrifício de continuar sofrendo e vivendo, mas ali ele dá essa força, as pessoas vendo ele, e até aí um pouquinho antes ali, o testemunho dele, né? Porque ele está preso, e com essa prisão dele, ele está testemunhando para as outras pessoas de lá da onde ele está, né? Então, a gente tem que aprender muito. Maria Luísa, fale-me, não me esconda-me nada. Nada, parece sobre isso. Tipo assim, a gente tá mais fraca, mais baqueada, tá mais, né, mais caidinha. Então, uma coisa que você escuta, ou, né,
tem essa questão do incentivo, a questão da oração, então dá um up na gente que você entende que a caminhada ele poderia sim, né, mas sozinho não é a mesma coisa, né? É um incentivando o outro aqui. É tipo, vocês já viram aquelas dinâmicas de, de empresas, né, que você coloca tipo a equipe, um segura o outro assim, com o braço? É tipo isso, gente. É tipo isso, a gente tá aí firme se segurando, né? Vamos lá. Verso 27. Firmeza e coragem. Agora, o mais importante é que vocês vivam de acordo com o Evangelho de Cristo. Desse modo, tanto se eu puder ir visitar vocês, como se não puder, eu saberei que vocês continuam firmes e unidos. E saberei também que vocês, por meio da fé que se baseia no Evangelho, estão lutando juntos com um só desejo. Não tenham medo dos seus inimigos. Sejam sempre corajosos. Por isso será uma prova para eles de que serão derrotados e de que vocês serão vencedores. Porque é Deus quem dá a vitória a vocês, pois Ele tem dado a vocês o privilégio de servir a Cristo, não somente crendo nele, mas também sofrendo por ele. Agora vocês podem tomar parte comigo na luta. Como vocês sabem, a luta que vocês virão, que tive no passado, é a mesma que ainda continua. Quando eu estava assistindo, você lendo aqui essa parte ali, ó, não tenham medo, cadê? Um minuto. 28. 28. Não tenha Isso, em medo. que nada estáis intimidados pelos adversários. Eu lembrei ontem eu estava assistindo um podcast com o pastor Silas Malafaia, que é um pastor que eu gosto bastante também. Eu acho ele uma pessoa imperfeita como eu, mas extremamente coerente no que ele fala, da forma que ele age. E eu estava assistindo um podcast com ele como é que é? No Vilela, né? E aí o Vilela estava questionando ele vários assuntos, né? Vários assuntos sobre política, enfim, sobre vários assuntos. E aí ele falou assim, mas você, por exemplo, vou dar exemplos aqui, aqui não quero pegar lado de ninguém, né? Estou narrando o que ele falou. É, mas você já apoiou Lula, você já apoiou Aécio Neves, você já apoiou aquele Sérgio Cabral, ele falou sim, sim, realmente. E daí ele fez um linear, ele falou, quando eu apoiei o Lula, foi lá em 1700 e bolinha, né? Eu apoiei porque eu realmente acreditava que ele vinha de uma classe de trabalhador, que poderia ajudar e tal. E aí eu comecei, ele foi eleito, eu fui convidado, né, para participar como é que fala? Das assembleias, das reuniões ali, né? E eu comecei a ver que o discurso para o povo era um e lá dentro era outro. E eu falei, peraí, o que é isso? E aí ele deu exemplo lá de um outro, e deu exemplo do Sérgio Cabral, e ele falou assim, eu acho que não é errado, né? Ele falou assim, quando eu apoiei esses políticos, né, na devida ocasião, eles não tinham sido condenados, não tinha saído escândalo, então eu realmente acreditei que era o melhor que tinha na época, né? O problema não é você errar apoiando alguém, o problema é você permanecer no erro. E eu não permaneci em nenhum deles. E aí o Vilela perguntou para ele, falou, tá, mas de onde que vem? Por que que você é assim, esse jeito que você tem? Porque você é um cara polêmico, né? Ele falou assim, que daí entra aqui com o verso, né? Não temas, no verso 28, né, ali. Não fiquem intimidados pelos adversários. Ele falou, quando eu sou o filho, acho que mais velho, ele falou, e eu fui que mais viveu com o meu pai. Ele falou, e o meu pai sempre falava, filho, a verdade, sempre fique do lado da verdade e nunca tenha medo de falar a verdade, porque a verdade é Deus. Então não tenha medo, porque se você falar a verdade, você vai estar do lado certo, que é Deus. Se você fala a verdade, você está com Deus, porque Deus é a verdade.
E ele é muito incisivo, né? Eu creio que ele é um colérico, assim, hard, né? Incisivo. E aquilo ficou na minha cabeça. E realmente, eu já assisti outras entrevistas com ele, e ele é muito enfático no que ele fala, e ele não é um cara que fala por falar. Ele é bem persuasivo, mas o que ele fala é uma persuasão lógica, racional, porque ele dá fatos. Então, você pode não gostar dele, não tem problema. Mas escute o que ele fala e avalie o que ele fala. Ele estava falando assim que ele começou a lutar com causas, né? Como retirar nenê antes do tempo, esse tipo de coisa, né? Que daí, se a gente começar a falar algumas palavras aqui, daí o YouTube derruba os nossos vídeos, tá? Então, por isso que eu vou usar esses coach. Mas assim, ele falou assim: tudo que eu defendo está na Bíblia. Mas eu não preciso chegar com a Bíblia para descrentes. Entende? Porque vai chegar uma hora que vai saturar. Então, o que que eu faço? A Bíblia diz isso? Então, com certeza absoluta, a ciência também vai dizer. Eu vou na ciência, eu pesquiso, eu estudo a ciência e eu falo com propriedade primeiramente bíblica, porque se a Bíblia diz, não tem como ser o contrário. E aí eu estudo o porquê que aquilo é daquela forma, e aí eu vou e debato. Ele falou assim: infelizmente, hoje tem vários pastores que não sabem falar contra isso. Por exemplo, sobre esse ponto, né, de você tirar nenês antes, né, na gestação, não tem como, eles não sabem argumentar sem ter a Bíblia. Só que o problema é que quando você argumenta sem ter a Bíblia, né, por exemplo, com a Bíblia para um ateu, por exemplo, para ele, tanto faz. Você tem que argumentar com a Bíblia, com quem crê na Bíblia, né? E ele faz isso, só que ele usa da ciência a seu favor. Então me chamou muita atenção, porque realmente a influência que ele exerce é muito grande e você falar a verdade, ele fala muita verdade, muitas verdades. Às vezes eu particularmente não gosto muito do jeito dele falar, do jeito que ele grita, mas se você para e observa o que ele está falando, os argumentos, é exatamente isso. Não temais os vossos inimigos. E ele não teme, ele não é intimidado. Ele não teme e me chamou muito a atenção. Fale a verdade. Se você está falando a verdade, meu amigo, você está com Deus, não precisa temer. Vou passar depois o podcast deles para vocês assistirem enquanto estiver cozinhando, limpando a casa, trabalhando. Ele é bem interessante. Capítulo 2 de Filipenses, pessoal. Vamos lá. A humildade e a grandeza de Cristo. Por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. O amor dele os anima e vocês participam do Espírito de Deus. E também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então, peço que me deem a grande satisfação de viver em harmonia, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se igual a vocês, os seres humanos, e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, morte de cruz. Por isso, Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas do céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declare abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Amém, louvado seja Deus. Uma coisa que eu sempre falo para os meus filhos, eu tenho um filho que ele é bem tímido, ele não gosta de jeito nenhum que elogie ele. Ele fica assim, se ele pudesse ser uma tartaruga, ele se enfiava dentro, assim, do casco.
E eu sempre falo para ele, eu falo, filho, sempre que alguém fizer um elogio, você aceita esse elogio. Porque se estão fazendo elogio, estão exaltando, percebendo algo, algum dom, algum talento, alguma misericórdia, alguma bênção que Deus deu para você. Mas quando você receber esse elogio, você agradeça, mas sempre fale assim: é Deus quem me deu, louvado seja Deus. Já comentei com vocês, né? Eu vejo muito o Rodrigo Silva fazer isso, aprendi com ele, né? Um dia eu observei ele, falei, poxa, nossa, ele tudo ele fala obrigada, ele aceita o elogio, mas ele falou, louvado seja Deus, pela glória de Deus, é Deus que me concede. E é isso, gente. É você reconhecer quem você é. É claro que aqui fala no sentido um pouco bem mais amplo, né? Mas me lembrei disso do meu filho, né? É você reconhecer quem você é. Você é algo? Claro que você é. Você tem preço de sangue, mas você só é algo porque você tem preço de sangue. Senão a gente é pó, É né? E esse humildade, né, sangue é Mar? de Cristo. Oi? É humildade, né? Exato. Então, quando você recebe um elogio, gente, o eu, ele fica batendo as asinhas, né? O eu. Fica louco de faceiro, né? Mas aí quando você recebe, fala muito obrigada de fato, eu tenho esse dom de fato, né? Você reconhece, mas fala, ó, eu só sou assim porque Deus me permite, eu só tenho esse dom, você dá glória a quem realmente merece receber essa glória, A né? glória a Deus. Porque senão só alimenta o ego, né? Exato. Exatamente. E essa é uma forma que, pelo menos para mim, tá? Porque eu sei que quando me elogiam, acaba sendo um ponto fraco meu. E eu não vou aceitar isso. Eu não vou aceitar o meu eu ser exaltado. Então, é uma forma muito verdadeira, consciente e realista de eu podar as asinhas e falar assim, beleza, legal, você de fato é, mas você só Mérito de tem Cristo, né? porque alguém te deu, e esse alguém é Deus. Então, É. legal, mas é a ele a honra e glória, não a você. E essa é difícil, que você fala a questão do seu filho e tudo. Aqui eu tenho, os meus são diferentes também, assim, entre eles, né? Claro que são. Mas o meu mais novo, por ele ser mais aplicado, ele também tem essa questão do ego inflado, sabe? Então tem que ficar rodando ele. Ele gosta, ele realmente faz, porque ele tem uma facilidade muito grande com música, com tudo. Ele é super aplicado, tudo que ele pega para fazer, faz perfeitamente, mas ele gosta do elogio, ele é competitivo, então ele faz dessa questão da competição, que quer ganhar, que quer ser o melhor. Ele tem Colérico? isso dele. Hã? Ele é um temperamento colérico? Não, ele é muito assim, mas eu nem sei qual que é o dele, eu acho que deve ser. Eu acho que eu não fiz o dele, não. Mas ele é muito correto também. Ele é muito aplicado com as coisas de Deus, até dele mesmo. Mas é aquela coisa assim, nessa embate da competição, ele sempre quer ser o melhor, ele quer tocar melhor, e vê a pessoa fazendo, acha legal, ele quer fazer melhor. Ele não quer perguntar à Que pessoa como é que graça. faz, ele é, assim, fora da curva, Mas isso sabe? é um dom, é um talento que só tem que ser canalizado e funilado para o caminho do Senhor. Sim, é igual eu falo, eu fico o tempo todo, como eu já percebi, eu fico o tempo todo, até por causa do meu outro, né? Do meu mais velho. Também é super talentoso para muita coisa, mas eles ficam no embate. Igual o pequeno começou a tocar flauta porque o grande tocava. Aí, eu faço melhor. Aí, e vai naquelas, e ele vai. Só que aí o outro às vezes desmotiva, né? Porque vê o outro. Mas aí eu converso muito com ele nesse sentido. E falo com o outro também, para não ficar nessa, né? Porque gera o embate. Então, isso para a vida, Sim. porque em casa a gente resolve ir na rua. Mesmo porque, gente, se você for ver, aqui também, claro, é normal, eu acho que do ser humano, sobretudo de crianças, adolescentes ali, ter a competitividade, né? A irmã Ellen White, ela fala para não ter essa competitividade, né? Por quê? Eu entendo perfeitamente o conceito. O conceito é você entender que não existe melhor do que outro. É, Existem dons e talentos diferentes, simples assim, né? Porque se você vai para a competitividade, eu sei que muitas vezes hoje no mundo, é como eu sempre falo, a gente tem o ideal e a gente tem o real. A gente vive no real, buscando, focando no ideal, mas vive o real. Então, assim,
Não é ideal ter competitividade, mas é o que o mundo oferece. Quem ganhou as Olimpíadas, quem ganhou a Copa, quem ganhou, quem é o melhor, quem ganhou em primeiro lugar, Cara, é isso. Eu aqui em casa eu tento abafar esse princípio de competitividade que o mundo tem, assim, da porta da minha casa para fora e para dentro, porque acaba Aqui adentro entrando, é pior, né? Aqui, no caso, aqui acaba é pior, entrando. que o conflito aqui é maior, se a gente deixar. Mas, assim, eu tento sempre abafar e falar assim, ó, desculpa, mas no céu não vai ter melhor e maior. O único melhor e maior é Cristo e por mérito de sangue. O resto tá tudo debaixo da jurisdição dele e não tem melhor e maior, porque essa competitividade, ela não, a gente vê, ai, como saudável, mas não é, gente. É. Não é Mas saudável. Quem é aqui melhor, quem é maior. eu já consegui identificar que ele também já tem essa consciência, porque assim, eu já consegui passar para ele nesse conceito, porque ele ainda fala, mãe, mas todo mundo pode fazer, eu não estou fazendo, eu estou fazendo por quê? Você vê, o bichinho acorda cedo, o tempo que tem, ele vai para o piano, ele vai para a flauta, ele vai para o céu, ele se dedica. Então, se a pessoa quiser, assim, não sou melhor só por quê, mas porque eu faço, a pessoa Ele está sai fazendo, esforçado. como que ele vai conseguir ser bom se ele não faz? Como que ele vai Sim. conseguir? Então eu faço, aí é meu. Aí eu não posso me atrasar por causa dos outros. Se eles não querem fazer, que fiquem para trás. Ele tem essa visão também. Então, assim, eu acho bonitinho que, né, ao mesmo tempo que ele quer estar lá na frente, ele entende que é mérito dele nesse sentido, de que ele tem condições. Ele, qualquer pessoa tem que fazer, mas ela tem que arrumar um jeito, uma forma dela aprender e se dedicar. Que aí consegue, né? Mas vamos lá, verso 12, pessoal. Desenvolvimento da salvação. Aqui tem um texto que eu gosto muito. Brilhar como as estrelas no céu. Portanto, meus queridos amigos, vocês que me obedeceram sempre quando eu estava aí, devem me obedecer muito mais agora que estou ausente. Continuem trabalhando com respeito e temor a Deus para completar a salvação de vocês, pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. Façam tudo sem queixas, nem discussões, para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha. Sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas más, que não querem saber de Deus. No meio delas, vocês devem brilhar como as estrelas no céu, entregando a elas a mensagem da vida. Se agirem assim, eu terei motivo de sentir orgulho de vocês no dia de Cristo, pois isso mostrará que todo o meu esforço e todo o meu trabalho não foram inúteis. Talvez o meu sangue, isto é, minha vida, seja apresentado como uma oferta junto com o sacrifício de vocês, que vocês, por meio da sua fé, oferecem a Deus. Se isso acontecer, ficarei contente e me alegrarei com todos vocês. Do mesmo modo, vocês também devem ficar contentes e se alegrar comigo. O verso que eu mais gosto aqui e difícil. A tua é a nova linguagem de hoje, né? É, A minha é Almeida. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Ou seja, verso 13, porque é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. E amém por isso. Eu sinto muitas vezes isso, e amém mesmo, porque a gente só tem que nos permitir. Todavia, porém, entretanto, Deus, ele efetua o querer quanto efetuar. Mas façam tudo sem murmurações e nem tretas, nem contendas, nem discussões, nem brigas. E é tudo. Não é façam a maioria das coisas, não é façam grande parte das coisas, é tudo. Não murmure, não reclame. Eu tenho buscado, eu tenho dois idosinhos e todo dia eu tenho que lavar a minha lavanderia algumas vezes. Gente do céu, eu falo, Jesus, leva-os, Pai poderoso, põe para descansar, porque eu já não aguento mais. E o xixizinho de velhinho fede mais. Tá ceguinho, sabe? Pisa no xixi, pisa. Ah. E, cara, eu tenho a minha correria com os meus filhos e tenho que limpar, às vezes, 7 vezes ao dia. Porque eu não gosto de cheiro ruim, eu não gosto de ficar no ambiente sujo.
E cada vez eu aprendi, Deus, né, algum tempo atrás me puxou a orelha, e cada vez que eu vou limpar, eu falo, Senhor, obrigada, Senhor, porque eu tenho esse xixi para limpar. Não porque de forma irônica, não de forma, mas assim, obrigada porque esse está sendo o meu problema. Obrigada porque o meu problema é limpar esse xixi. Louvado seja o teu nome, Senhor Deus poderoso. Muito obrigada. E eu tenho aprendido isso, a agradecer os problemas que eu tenho, agradecer as dificuldades que eu tenho. Cada vez, ontem teve uma outra situação também, e com meu esposo, e daí eu fui no Disque Denúncia, como diz o pastor Luciano Subirá, né? Fui no Disque Denúncia com o Senhor, e aí eu agradeci, eu falei, Senhor, louvado seja o teu nome. Obrigada, Senhor. Tudo eu tenho aprendido a agradecer os meus problemas, nas dificuldades. Quando eu vou reclamar, às vezes eu murmuro ali um pouco, eu ponho, entrego para Deus o meu sentimento, o meu pensamento, porque eu sou humana, né? Deus me deu os sentimentos para sentir, os pensamentos para pensar. Então eu coloco sobre ele, Senhor, estou pensando isso, estou sentindo isso, poxa, isso não está legal. Entreguei para Deus, aí eu começo a louvar Ele, agradecer a Ele, aos meus problemas, porque já estão nas mãos dele. Então, eu tenho aprendido isso, não é uma prática muito fácil, pessoal, E, mas eu tenho feito isso. e nesse verso ele parece assim, até em relação a testemunho mesmo, né, Má? Porque ó, façam tudo sem queixas nem discussões, por quê? Para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha. Que às vezes essa murmuração, essas coisas assim, porque, nossa, tem que fazer, porque tem que ir lá, tem que fazer, tem que ajudar, ué, mas está fazendo por quê? Por que essa murmuração? Por que essa, né, essa discussão, por exemplo? Porque isso pode também, para que não tenha nenhuma falha ou mancha. Sejam filhos de Deus. Exato. A gente leu também ali, ó, agora eu não lembro aonde que era lá em Efésios, né, sobre os escravos. A gente leu lá em Efésios sobre os escravos. Tudo fazer como se fosse ao Senhor, né? Ele exorta ali, ele fala assim: se você é um escravo, não faça as coisas para ajudar, para ali, ó, Efésios 6, 5 até o 9. Ele fala ali, ó, quanto a vós outros servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, né, porque é servo, na sinceridade do vosso coração como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então, eu acho que entra muito de forma pertinente esse verso de Efésios aqui, né? Nós não, graças a Deus, não somos escravos, mas assim, que se Paulo exorta, né, lá atrás, a pessoas escravas que estavam nessa condição, a fazer tudo da melhor forma, como se fosse para Cristo, quanto mais nós. Então, assim, não murmura. Coloca, você tem direito sim de pensar, de sentir. Não estou pedindo para você abafar isso, né? Mas assim, ó, Senhor, tá muito ruim esse trabalho, tá muito ruim essa situação, esse casamento, essa situação com meu filho, essa questão financeira, tá ruim por causa disso e disso e disso, eu tô me sentindo dessa forma. Abre o coração a Deus, entrega a Deus, entregou, abriu, murmurou, falou tudo o que tinha que falar para Deus, entregou nos pés dele, beleza. Agora não murmura mais, louve a Deus e agradeça porque está com ele. É o que eu tenho tentado praticar, gente. Fácil não é. Mas eu acho que entra muito esse texto de Efésios 6, 5 ao 9 de forma pertinente, né? E é um processo. E aqui eu achei bacana também, porque no meio dessas pessoas más, que o contexto ele fala ali, é sobre ser como estrelas que brilham no meio das pessoas. É o testemunho mesmo, né? Imagine você sendo cristão, chega no meio das pessoas más e ali reclama e fala.
Não vai parecer José meio do Egito, eu vejo José no Egito nesses dois contextos, de Efésios e Filipenses, que nós estamos lendo. De ainda Efésios escravo. 6, 5 e Filipenses 2 aqui. Vejo José se encaixando perfeitamente nesse molde. Um cara foi injustiçado, foi vendido pelos irmãos, foi chicoteado, foi levado como escravo por uma terra, vendido, injustiçado novamente, entendeu? Foi preso. Eu não consigo ver. Eu consigo ver José assim, Senhor, o Senhor me abandonou, Senhor, por que que eu estou passando por isso? Abrindo o coração a Deus, entendeu? Colocando a Deus todos os seus sentimentos, as suas dores, as suas frustrações. Senhor, está nas tuas mãos. E servindo, fazendo tudo da melhor forma, como se fosse para Deus. Eu vejo José perfeitamente aqui. Aí tem vários, se a gente começar a olhar para essa linha de raciocínio, pode ver o Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tinham todo motivo, né, de ter, de querer se revoltar, por exemplo, pela situação, e eles estão ali, firme e forte, tipo, Foram né, caçados, né? então, e aí eu acho que hoje é isso, né? A mensagem de Deus é isso. A gente, claro, a gente vai ter problemas. É que é tão fácil falar quando você está com a Bíblia aqui, vendo eles tendo esses testemunhos, parece que fica fácil. Aí a gente vai no dia a dia da vida, a gente fala, opa, parece que não é muito Mas, simples ao assim. mesmo tempo, se você pensar dessa linha, você vê que, assim, ó, perfeito, você falou, né? É muito fácil, aí no dia a dia, daí o negócio azeda. Mas aí, o que que eu tenho percebido na minha consciência? E eu acredito, eu peço muito ao Espírito Santo, né, que me conduza, né? Porque eu preciso, às vezes, de um tapa, olha aqui, ó, esperta que sou eu, né? Então, eu peço muito a Deus por isso. Mas, assim, é a oportunidade que você tem de colocar em prática esse Cristo que você ama, esse aprendizado diário, esse whey protein que nós tomamos toda manhã. É a oportunidade que nós estamos tendo. E aí, por mais difícil que seja, gente, e às vezes é muito difícil, eu falo, louvado seja o teu nome, porque o Senhor está me conscientizando, eu não estou agindo pelo impulso, pela emoção, pela raiva, por, sei lá, por qualquer coisa, e o Senhor está me dando a consciência e a oportunidade de agir segundo o teu querer. E aí, gente, eu seguro firme na mão de Deus. E não é fácil. Não é fácil você largar o teu eu. Gente do céu, por favor, Jesus poderoso. É só Ele para nos ajudar. Mais algum comentário, pessoal? Já deu o nosso horário de hoje. E amanhã a gente finaliza Filipenses 2, do 19 ao 30, e entra no Filipenses 3. Algum outro comentário? O pessoal tá quietinho, né? É, mas é verdade, não, mas eu vejo assim que na nossa vida hoje já nós estamos mais tranquilos mesmo, nós não estamos sofrendo perseguições, né? Nós não estamos ali no caso de José, sofrendo a humilhação, né? Porque ele ali, ele priorizava Deus e ali tanto que ele foi preso pelo amor, porque ele amava a Deus, né? Não amava o seu corpo, as suas vontades, os seus desejos, né? Mas sim a Deus. E ali ele foi humilhado, né? E a gente está vivendo, eu creio assim, porque se a gente viver num local que a gente está sendo humilhado, é triste, é difícil, né? Agora, Foram quando a gente 20 anos assim. 20 anos. então não é fácil. Por exemplo, vamos colocar uma esposa sendo humilhada pelo esposo toda a vida, entendeu? E ela permanecer firme com Jesus. Eu conheço uma família, a irmã sendo humilhada, né? E ela permaneceu até o fim, entendeu? Então, assim, e a gente vê que procura colocar Deus em primeiro lugar. Ela é caladinha, sabe? Deve sofrer calada, né? Não expõe assim, mas a gente sabe porque
foi exposto, né? Não porque ela expôs, mas foi exposto. Mas aí a gente vê assim que ela fica ali calada, mas ela é fervorosa, ela tem uma firmeza assim em Deus, né? Tá na igreja Mas todo aí, nesse ponto, eu tempo, também eu tenho uma observação. Nesse ponto, eu não sei qual é a linha aí, né, dessa irmã que você colocou, mas assim, aí já tem, eu acho que já abre para uma outra questão, né? Eu não sei até que ponto essa humilhação, da onde vem essa humilhação, mas não é o desejo de Deus para a gente ser humilhado, sobretudo por um marido. Aí tem outras vertentes que a gente pode abrir para conversar sobre isso, né? Não acho Aham. saudável emocionalmente, por exemplo, se for um casamento, um marido está humilhando porque é um abuso. E a Bíblia não aprova isso. Mas Sim, pode ser que às vezes a realidade da pessoa era igual antigamente. Muitas das vezes as mulheres tinham os problemas por parte financeira, não podia se separar porque dependia, por exemplo, do marido, e aí às vezes tem isso, entendeu? Tipo, o Sim, casamento, né, de julgo desigual, por exemplo, hoje é muito problema. Por quê? Porque um fala de um jeito, outro fala de outro, e aí às vezes essa humilhação, por exemplo, ou de ficar quietinho, às vezes é mais nesse sentido, às vezes já é uma pessoa de mais idade, não existe. A gente fala sim, porque hoje está, verdade. né, tá tendo muito disso, não pode ter esse Às vezes abuso, depende não sei o quê. financeiramente do Sim, abençoado, né? antigamente, mas antigamente era muito isso, gente. Eu não sei vocês, mas a gente vê assim dos avós, dos tios mais antigos, que sempre foi o homem que trabalhava e a mulher dependia muito. Existia uma certa, né, maldade assim de às vezes do homem, por exemplo, e a mulher ficava quietinha e tinha que ser submissa e aguentar isso. Então, às vezes acontece. E hoje a gente acha meio que absurdo, mas ainda é muito real isso na vida hoje em dia de muitas E pessoas, né, que digo mais, dependem às vezes até com o irmão da igreja. de, às vezes, né? verdade. Então nós temos que dar glória a Deus, né? Porque Deus tem mostrado assim pra gente, né, que a gente precisa colocar nas mãos de Deus, né? Sempre, porque Deus ele resolve todas as coisas e tudo tem seu tempo, né? E ele vai resolver. Mesmo nós passando por dificuldade, é só ter fé e calma que Deus vai resolver, né? Como teve Amém. José, aqui, né? E os seus companheiros, né? Amém. Mais alguém, pessoal? Ou a gente pode orar? Então, vamos fazer a nossa oração. E. Aí, cadê aqui? E daí a gente finaliza. Podemos continuar, pessoal, então? Vou pedir pro irmão Joel orar por nós hoje, pode ser, Joel? Pode ser. Senhor Deus e Pai maravilhoso que habita nos altos céus, santo, santo, santo Deus, a Ti toda a honra e toda a glória seja dada, Pai, aqui na terra como no céu. Te damos graças, Senhor, por esse estudo maravilhoso que aprendemos, que o Senhor venha estar conosco, nos ajudando a colocar em prática aquilo que aprendemos aqui, Senhor. A gente tem dificuldades, o Senhor conhece cada dificuldade nossa, e aqui entregamos em Tuas mãos, ó Pai, para que tudo venha a ser feito de acordo com o Teu querer, de acordo com a Tua vontade. Pedimos o perdão dos nossos pecados, nossas falhas, Senhor, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, Pai, mas livrai-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todos. Amém. Espera aí só um pouquinho.